Salve pessoal, saudações tricolores. Cheio de assuntos, né? Uma terça-feira cheia de assuntos. Assuntos, no mínimo, estranhos. A gente tem as previsões não. Uma coisa que o GE fez ontem, que eu já fiz tem umas 3 semanas. Eles resolveram fazer ontem. Além disso, tem o caso Arthur. Fluminense é uma mãe. É uma mãe não, Fluminense é uma coisa muito mal explicada. A gente tem o árbitro punido. O árbitro não. A procuradoria não, como é que é o nome? Promotoria. Não é promotoria, do STJD. Pediu ao STJD para enquadrar o árbitro que apitou Fluminense São Paulo, no artigo 259. Que é uma coisa esquisita. Mas tudo bem. Embora eu acho que o árbitro tem que ser punido. Falei isso no meu vídeo que eu falei sobre o jogo. Eu achava que o Fluminense jamais pode ser punido, porque ele não prejudicou em nada, pelo contrário. O Fluminense fez o gol de maneira limpa e o que o cara fez foi bater uma falta. O cara não apitou, mas isso não prejudicou em nada a jogada, em nada. Também temos o boato de que o Palmeiras quer também outra, além da moleza chamada Agner, ele quer uma moleza nova com uma troca com o Fluminense. Acho que isso aí é boato, mas foram 2 ou 3 lugares que saíram. E por último, uma notícia sobre o Castilho, aquele cachorrinho que eu mostrei ontem. Mas vamos lá. Antes da gente começar, como sempre, já se inscreveu? Se inscreve aí. Pega o dedo e põe. Olha lá, inscrito. De novo, no mesmo inscrito, põe. Ativar notificações. De novo, aí muda de lado assim, like. Joia. Se você já é inscrito, é só dar um like, mais nada. Fica bem mais legal para mim, para o canal crescer e para o tal do algoritmo me reconhecer. Oh, esse cara tá aparecendo. Quem é esse nanico aí? Sou eu. Aí a gente vai crescendo. Agora a gente estava faltando 90, 80, estamos faltando menos de 80 agora, estamos chegando a 70 só para chegar a 5.500, 7.500. Vamos lá. Mas vamos falar das coisas novas, das coisas do dia. O site do Globo Esporte, o GE, ontem, fez uma reportagem dizendo que o Fluminense vai encarar todos os adversários dele nessa luta contra o Z4. Foi o que eu falei há 3 semanas atrás. Eu falei mais do que isso, falei assim, se nós vencermos esses, são 6 jogos, já perdemos um, que era o jogo contra o Juventude. Se nós ganharmos esses 6 jogos, a gente não precisa se preocupar com nada. Não, a gente perdeu. Se bem que a gente está com crédito, porque a gente ganhou do São Paulo, ganhou do Atlético Mineiro, então a gente está tentando se equilibrar. Mas é mas é uma luta direta. Essa é uma luta direta, então a gente tem que ganhar desse cara. É mais importante ganhar desse cara do que ganhar do São Paulo. Eu trocaria a vitória que nós tivemos contra o São Paulo pela vitória contra o Juventude. Mas não aconteceu, paciência. Então o Globo Esporte colocou isso como sendo uma coisa nova. Não, eu acho que todo tricolor normal já pensou nisso, a gente tem que ganhar esses caras. Mas hoje teve um monte de youtuber comentando isso. Eu falei assim, puxa, nós estamos aqui no Leiteria pensando um pouco mais na frente, vendo os percursos que a gente tem que vencer antes. A segunda coisa é que, com a saída do Alexander e do André, o nosso meio de campo deu uma encolhida. Porque a gente ficou só com o Bernal de cabeça de área. Temos um cabeça de área que pode jogar de cabeça de área, onde ele teve relativo sucesso esse ano, que é o Felipe Andrade. E já jogou 2 vezes com o... 2 ou uma com o Mano. Além disso, quem que a gente tem mais? Martinelli, Nonato e Lima. Aí fala assim, pá, estamos mal aí, estamos com um problema aí, porque se um está expulso, o outro está jogando mal, ou está suspenso, a gente está sem ninguém. Aí começa a gente a pensar coisas que dão tristeza na gente. Qual é a tristeza? Nós demos o Agner. Qual é a posição do Agner? Segundo volante. O cara vai estrear no Palmeiras, vai fazer um sucesso enorme no Palmeiras
e a gente deu o cara por 1 milhão de euros. É o fim do mundo. Mas a gente ainda tem o Gabriel Pires, um cara que só jogou 8 partidas, sendo que só 2 como titular. Menos de 45 minutos por jogo, e todo mundo diz que o cara é uma merda. O cara não é uma merda. A gente está sem volante. Dá uma chance para esse cara. Outra coisa, o Renato Augusto não foi mandado embora. E nem mandaram ele procurar outro time. Tanto que ele tem sentado no banco ali, conversado com o Mano. Todo jogo ele está relacionado. Vai chegar uma hora que o Mano o Mano vai começar a usar. Pode ser, espero que ele dê certo como substituto do Ganso. Porque o Lima não dá. E terceiro, espero sinceramente que ele não for usar isso, que ele use o Terãs. Porque não é possível a gente ter um jogador de 15, 14 milhões de reais com contrato até o final do ano que vem. Acho que é final do ano que vem, ou final de 2026. E a gente não usar o cara. Não dá uma chance pro cara. Não que eu seja contra colocar o Matheus Reis no banco. Mas se você tem um jogador de 14 milhões que você está pagando por ele, e se ele não está jogando, ninguém pode querer o cara para você pelo menos diminuir teu prejuízo, esse cara tem que começar a jogar. Então essas coisas no Fluminense são inexplicáveis. Inexplicadas. Outro assunto é a punição desse árbitro do Fluminense São Paulo. Eles entraram com uma ação no STJD. O nome está me fugindo, não é Procuradoria não, rapaz, o nome não vem agora. Quando a gente está ficando velho, a gente vai esquecendo. E é horrível. Mas entraram com uma solicitação de punição ao Zanfonelli, né? O nome dele acho que é Zanfonelli, pelo erro de direito que ele teve. Isso aí parece uma coisa estranha, embora eu acho que ele tenha que ser punido. Mas é o mesmo artigo que o São Paulo quer para anular o jogo. E a imprensa de São Paulo está interessada nisso porque o Corinthians é diretamente interessado nisso. Imagina que tem um novo jogo e o Fluminense perde. Aí perde 3 pontos. Mas eu acho que nessa o STJD não vai deixar o São Paulo levar, não. Vai dar o ganho de causa ao Fluminense porque eles entraram fora do prazo e porque não tem o menor cabimento quando você vê o que aconteceu. Não alterou nada o resultado do jogo. Não teve nenhuma ilegalidade na batida de falta. E o jogo prosseguiu por mais 8 segundos, 9 segundos para fazer o gol. A defesa postada. Vai ser muito difícil, mas eles estão tentando. É uma coisa meio nojenta. Depois o Fluminense é que é o rei do tapetão. O outro assunto é que já surgiu, em três youtubers. No Tricolada, no Thiago Ferreira, no Hora do Flu. Vi num outro lugar também. Que o Palmeiras está insinuando que queria uma troca do Dudu pelo Martinelli. Isso é o fim, né? O Dudu tá vindo de uma cirurgia com 1 ano parado, com 36, 37 anos isso aí, o Mário baba de alegria, baba, escorre assim, fica assim, escorrendo. E o Martinelli com 22. Tá certo, o Martinelli se ouve mal agora no jogo contra o Juventude, mas o Martinelli fez muito boas partidas esse ano. Muito boas partidas esse ano. Mesmo agora, contra o São Paulo, o Martinelli jogou bem. Então, eu acho que foi contra o São Paulo que ele jogou bem? Ou contra o Bahia? Um desses dois ele jogou bem mesmo. Nem parecia aquele Martinelli que a gente estava querendo matar. Ele parecia que ele estava se libertando daquelas exigências do Fernando Diniz. Mas querer trocar o Dudu em final de carreira pelo Martinelli com 22 anos é assim, pegamos o Agner, vamos pegar mais um. Lá só tem otário. E o presidente é bobo. Bobo não tem nada. Mário de bobo não tem nada. Podem acreditar, por trás do Kaique Almeida, por trás do Arthur, a gente vai falar o próximo assunto, essas negociações esquisitíssimas
Jefté. Essas negociações esquisitíssimas não são de gente boba. Não são negociações de gente boba. Não é mesmo. Então, mas o Palmeiras fala assim, pô, lá deve ter um esquema bom pra gente fazer essas coisas bobas. Bobas pra eles, ótimas pra nós. Mas já saiu esse boato de Dudu por Martinelli. Trocar mais um cara de hospital por um garoto jovem, que nunca dá machucado, que é bom jogador. Todo jogador tem uma fase. Então, o maior exemplo disso é o Ganso. Ficou 2 anos aí de uma fase e explodiu. De 2022 para cá, voltou a ser um cara muito necessário ao nosso time. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Outra coisa é vocês se inscreverem. Aproveita, se esqueceu quando eu falei nisso, escreve aí. Dá um like. Outro assunto interessante é dessa maluquice que é o Fluminense, mas sem falar ainda do Arthur, mas essa é interessante mesmo. O Diogo Barbosa já está liberado para treinamento completo. Mais rápido do que eu pensava. Diogo Barbosa vai, não esse final de semana agora contra o Botafogo, não. Mas no final da semana, no meio da semana que vem, lá em Belo Horizonte, ele vai estar relacionado. Se ele já está realmente eu vi isso hoje de dois youtubers. O Ilan foi um deles. De que o Diogo Barbosa já está liberadão para fazer treinamento completo no campo com todo mundo. Então eu acho espetacular. Porque é um jogador que a gente precisa para Libertadores. Porque não dá para a gente ficar confiando no Marcelo o tempo todo. O Marcelo é bom para jogar e para entrar no meio. Para jogar no meio tempo só. E na lateral esquerda deixa quem corre, o Fuentes e ele. Fuentes num campeonato e o Diogo Barbosa no outro. Porque também não dá para contar com o esquerdinho, né? Mais um assunto. Meu maltezinho que apareceu ontem aqui, o Castilho. Depois que eu terminei de gravar à noite, já eram 11 horas da noite, não, 10 horas da noite. Toca o telefone aqui, porque eu tinha deixado o meu telefone em vários locais. Era a dona dele. Aí a gente tem que fazer, será que é mesmo? Porque é um negócio estranho, né? Parece um monte de dono. Mas ela é a dona, ela mandou o vídeo dele. Vídeo recentíssimo, como ele foi tosado. Então, aí eu fui levar o Castilho à noite. Foi todo feliz. E o nome dele é Bob. Nome dificílimo. Quase nenhum cachorro é chamado de Bob. Aí levei o Bob para a dona dele. Quando ele viu, ficou todo feliz. Então, ontem estávamos com 13, faltou a ficar 12. Agora vamos falar do assunto principal. Arthur. O Arthur teve aquele entreveiro semana passada final de semana agora, contra o Madureira, que ele está sendo indiciado por injúria racial. Ainda não tem nada aprovado. Eu vou falar exatamente o que eu falei. Se provar isso, ele tem que ser muito punido. Não é pouco, não. Muito punido. Aí apareceu hoje a notícia de que o time o IAD Casablanca, do Marrocos, está tentando contratar ele. Tentou contratar ele por empréstimo, pagando $300 mil. Empréstimo de 1 ano. O Fluminense não aceitou. Aí eles fizeram uma proposta, mas não, eu quero vender. Aquelas coisas de Fluminense estranhas, né? O cara tem ele e o Kaique Almeida. O Kaique tinha uma multa de 50 milhões de euros e o Arthur tem uma multa de 50 milhões de euros. Coisa pouca, 305 milhões de reais. Aí, a notícia explodiu hoje. Que ele está praticamente fechado. Aí eu falei assim, pô, todo mundo pensou isso. Tá vendendo por causa do problema que ele teve. Não. Já estavam negociando com ele há 2 semanas. Já estavam negociando o Kaique há 2 semanas. Pela enorme quantia de $1,5 milhão por 50% do passe. Isso é um absurdo. Se o Mário Bittencourt fizer isso,
ele tem que ser interditado. Porque daqui a pouco ele vai dar aí vem a desculpa. É uma desculpa. Eu vou guardar as palavras aqui, porque senão vai ficar feio. É uma desculpa ridícula. A desculpa do Fluminense. Porque querem liberar espaço para dois meninos, o Isaac e o Riquelme, que tem 17 anos. Liberar para o Sub-20. Vem cá, o Arthur tem 19 anos. O Fluminense ano que vem vai ter Sub-23, o brasileiro. E o Fluminense não tem um reserva imediato daqueles que a gente bota. Entra esse moleque aí para jogar no lugar do Ganso. Aí vai liberar por $1,5 milhão, com uma multa de 50 milhões de euros. Ou 50 milhões de dólares, acho que é euros. Mesma coisa do Kaique Almeida. A mesma coisa. A mesma coisa do Wagner. São 3 jogadores da mesma geração. 3 jogadores de seleção. Se fizerem isso mais uma vez, o Mário Bittencourt tem que ser interditado. Porque se o Kaique Almeida, se o Arthur for realmente indiciado, está aprovado aqui, porque querem liberar ele agora, porque se for provado ele vai ser preso. Mas se é para fazer isso, um garoto que é considerado até mês passado era a joia de Xerém, o príncipe de Xerém, vai liberar o cara por R$8 milhões, por 50% do passe. Esse é o jogador que se vale tudo isso, assim, eu quero liberar 50%, vou vender ele e vou aguentar comigo 50%. Dos quais o Fluminense não tem 100%, o Fluminense tem 80%, se não me engano, 85% ou 70% do passe. O Fluminense quer manter 50% dos direitos dele para vender, tá bom. Mas quanto você quer nele? Um garoto tem 19 anos, está com problema, pelo mínimo 4 milhões de euros. Ou 5 milhões de dólares. Por 50%. Os outros 50% são meus. Porque vai para o Marrocos. O Marrocos não tem o menor. Então, é um país que está disputando tudo no futebol atualmente, está fazendo jogos com seleção muito bons. E no campeonato da África, que o Marrocos é africano, estão ganhando também. Os times deles ganham. Vão estar no Super Mundial. Então não era para o Fluminense emprestar. Olha só. Empresta o garoto por $500 mil. O garoto vai jogar o Mundial. Ele vai jogar o Super Mundial. Por que não empresta esse moleque por $500 mil? Não vai vender por $1,5 milhão. E isso é para interditar o Mário Bittencourt. Eu acho que se ele se for confirmada a merda que ele fez, ele está ferrado. Porque para onde ele entrar aqui no Brasil, vem um racista aí, vem um racista aí. Isso acaba com o moleque. Agora, se é para vender, tem que vender. Não é para vender por $1,5 milhão, pô. Porque por $1,5 milhão, no ano que vem ele está jogando no Flamengo, porque ninguém vai se lembrar que ele é racista. Porque aí é o Flamengo, né, pô? Se ele for pro Vasco, pro Botafogo, ou voltar pro Fluminense, aí é desgraça. Mas no Flamengo é tranquilo. Ou no Flamengo ou no Corinthians não existe isso, não tem problema nenhum. Nem no Vasco. Embora sejam. Então é o fim do mundo. É uma coisa inacreditável que o Fluminense venda um jogador que é considerado o príncipe de Xerém, a palavra é essa, o príncipe de Xerém, com uma multa para um garoto de 18 anos de 50 milhões de euros. Agora ele fez 19. E vendeu o cara por $1,5 milhão. Porra, liga pro Watford, que é o comprador oficial nosso, é o esquemão nosso. Liga pro Watford, leva aqui, ó, paga €1 milhão. Porque vai acontecer é que vai ter um clube brasileiro que daqui a 6 meses está trazendo ele de volta. Por esse preço. É o fim do mundo. Isso é o fim do mundo. Isso que eu queria falar. Esse é o assunto mais fervilhante da semana. Porque amanhã tem jogo. Então amanhã de manhã eu vou gravar outro vídeo. Que é para fazer um pré-jogo. Mas eu acho, fazendo um spoiler rápido aqui, que o nosso time vai ser o time que foi contra o Juventude. É o time titular. Eu só espero que o Felipe Melo não entre. Nem amanhã e muito menos no sábado às 6h30 da tarde. Porque entrar é para pedir para perder. Falou, gente!
Saudações tricolores, se inscrevam e até amanhã.